Pessoal, hoje nós vamos ter a aula do Dr. Eloy Ruzafa. O Dr. Eloy Ruzafa é um grande amigo nosso aí, neurocirurgião. Ele fez a formação básica dele lá na nossa gloriosa Faculdade de Medicina de Botucatu. É meu amigo de turma, meu padrinho de casamento, eu sou padrinho de casamento dele também. E é uma grande honra aí ter o Eloy, que é um amigo, para poder dar essa aula para a gente. Ele fez neurocirurgia na USP de São Paulo e hoje é assistente do grupo de coluna lá. Então, ele vai ministrar aula aí sobre as metástases de coluna. Antes dele iniciar a aula, eu vou pedir para o Silvio rodar o nosso vídeo do nosso patrocinador, a Life Spine. Lembrando que a nossa regional, ela não tem nenhum tipo de recurso, então a gente precisa desse patrocínio para conseguir rodar essas aulas, tá? Então, Silvio, pode colocar para a gente o vídeo, por favor.
Isso aí. Então, agora, Maravilha. vou chamar o doutor Eloy para compartilhar a tela dele. Agora é com você, Eloy. Boa aula aí para todo mundo. Eu vou ter que me ausentar antes do término, tá, Eloy? Peço desculpa novamente aí, mas o Franz vai conduzir aí a reunião junto com o Hertinho e com o Thiago. Qualquer dúvida, vocês podem ir mandando aí no chat as perguntas durante a aula ou ao término abrindo a câmera e perguntando diretamente aí para o doutor Eloy. Bom, boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer aí o doutor Eduardo Yunes aí pela apresentação, um grande amigo. Obrigado por ter convidado aí para fazer parte dessas aulas da SBC São Paulo. Eu sou Eloy, eu sou neurocirurgião, eu sou assistente do Instituto Central do Departamento de Neurologia do Grupo de Coluna, do HC São Paulo. E hoje eu vou falar sobre metástases da coluna vertebral. Aí que não tá, passou. Bom, a coluna é o terceiro local mais comum de metas após pulmão e fígado. É o local mais comum de metástases ósseas, por isso a importância tão grande da coluna vertebral como nas doenças oncológicas. As metas na coluna acontecem em aproximadamente 20% dos pacientes com câncer, e 5 a 10% desses pacientes vão apresentar compressão medular. Portanto, ela tem um impacto muito importante aí na qualidade de vida desses pacientes com câncer. 70% dessas metástases localizam na coluna torácica, eu vou falar por quê, e 8 a 15% na coluna cervical e 16 a 22% na coluna lombar. Os principais locais primários dos cânceres que acometem a coluna vertebral é mama, próstata, pulmão, rim e tireoide. A coluna torácica ela é a mais acometida por conta exatamente do mecanismo de disseminação da maioria desses tumores, que é um mecanismo de disseminação venoso ou arterial, por veias que não apresentam válvulas no plexo de Batson, que fica em torno da região epidural, né, da coluna torácica e da coluna lombar. O aumento da pressão no tórax e no abdômen leva ao refluxo dessas células tumorais para a região epidural, e na região epidural ele chega até a região da medula óssea, onde ele adere à medula óssea do corpo vertebral e libera mediadores químicos como interleucinas, prostaglandinas e fator de necrose tumoral, que vão estimular os osteoclastos e osteoblastos a proliferarem-se de maneira irregular e acabarem levando à erosão da vértebra ou ao crescimento nas lesões osteoblásticas. É mais infrequente a gente ter uma disseminação linfática ou por contiguidade nas metástases da coluna vertebral. E qual é a clínica principal dos pacientes com metástases na coluna vertebral? A dor é a principal delas, sempre lembrando que a dor biológica ela é caracteristicamente mais frequente pela manhã, melhora com corticoides e radioterapia, e a dor mecânica é aquela que frequentemente agrava com ortostatismo, e à noite eu vou comentar um pouco mais sobre os critérios de instabilidade, que é algo extremamente difícil de se definir quando a gente está falando de metástases da coluna vertebral. O déficit neurológico também é uma clínica muito frequente nesses pacientes. Esses pacientes devem ser examinados em detalhes, com reflexos, força motora e sensibilidade. E, eventualmente, esses pacientes podem apresentar-se assintomáticos. Quanto ao diagnóstico, o exame clínico é fundamental, como eu já citei, a presença de contraturas é frequente. A gente pode constatar deformidades ou déficit nesses pacientes, em instabilidade. É fundamental a realização de exames como tomografia e ressonância magnética. A tomografia é importante porque ela ajuda a identificar lesões líticas, diferenciar lesões líticas de lesões plásticas, mas isso é mais frequentemente associado ao tipo de tumor. Já na ressonância, uma ressonância fundamental em diversos aspectos, quando a gente vai considerar o tratamento desses pacientes, tendo em vista que a classificação de Pius, que considera inclusive o corte axial em T2 no comprometimento epidural dessas lesões. Lembrando que essas lesões podem ser hiper ou iso, ou hipo em T2 e hipo em T1, e a captação é variável. A biópsia, a gente normalmente lança a mão dela quando nós não sabemos a natureza da lesão.
lembrando que a biópsia aberta ela tem uma maior chance de contaminação, e na maioria das vezes a biópsia guiada por tomografia é a preferência. Lembrando que é importante o diálogo com o radiologista para alocar uma cânula de proteção próximo ao local onde vai ser biopsiado e entrar com agulha por dentro dessa cânula para reduzir o potencial de contaminação do trajeto onde é feita a biópsia. E quais são os objetivos do tratamento das metástases da coluna vertebral? Sempre é preservar a função ou levar à recuperação neurológica e à melhora da dor, sempre com controle local e estabilidade da coluna. Se vocês forem prestar bastante atenção nesses objetivos de tratamento, vocês vão constatar que eles acontecem porque a doença metástase na coluna vertebral, ela normalmente é direcionada para um tratamento paliativo e não curativo. Isso que a gente tem que ter em mente na hora que a gente está determinando o tratamento do paciente com metástase na coluna vertebral. E as decisões em metástases, elas estão muito ligadas ao prognóstico, à situação neurológica, a presença de instabilidade e a radiosensibilidade que essa lesão apresenta. E eu vou comentar nomes que a gente considera vários desses critérios na hora de tomar a decisão terapêutica, mas mesmo com todos esses dados em mãos, por exemplo, quando a gente tem um paciente como esse da lesão ao lado, em que ele apresenta uma compressão epidural muito importante, um Biuski 3, ainda com critérios de instabilidade, e a gente poderia considerar, só vendo as imagens desse paciente, que provavelmente eu poderia tomar uma conduta paliativa. No entanto, se eu falar para vocês que esse paciente tem 40 anos, um Karnofsky de 90%, e ele teve um comprometimento agudo da sua capacidade de deambulação, e trata-se de um câncer de pulmão, não pequenas células, provavelmente a conduta mudaria em relação simplesmente à decisão paliativa. E esse paciente seria um candidato à estabilização, como foi feito, com descompressão, para a gente tentar dar um mínimo de qualidade de vida por alguns meses para esse paciente. Portanto, a decisão não é uma decisão fácil e vários fatores têm que ser considerados e sistematizados na hora que a gente está tomando a conduta em metástases da coluna vertebral. Como conceitos básicos que a gente tem que ter é que a radioterapia é a base do tratamento da metástase na coluna vertebral. Ela é sempre a opção inicial de tratamento, se não houver contraindicações relativas. E esse autor já colocou isso em 2009, e esse é um dos pilares que rege aí o tratamento da doença metastática na coluna vertebral. E se eu tiver um tumor, por exemplo, radioresistente, eu vou comentar o conceito de radioresistência e radiosensibilidade. A radiocirurgia é a melhor opção nesses pacientes que apresentam tumores radioresistentes. Então, sempre partir dessa premissa. A opção inicial do tratamento nas metástases da coluna vertebral é a radioterapia. E quais seriam as contraindicações? Já que se a opção inicial é a radioterapia, as contraindicações me fariam não pensar nela. A compressão medular de alto grau é uma das contraindicações da radioterapia, porque se eu dou doses de radioterapia acima de 14 grays na medula, esse paciente pode evoluir com mielotoxicidade e perda da força motora definitiva. A instabilidade da coluna é uma contraindicação da radioterapia inicialmente, então sempre que o paciente tem instabilidade, e eu vou comentar os conceitos de instabilidade, a gente vai pensar em primeiro estabilizar essa coluna para depois levar o paciente para a radioterapia. Se o paciente tem radioterapia prévia e a dose de radiação no tecido sobe muito, a gente acaba não conseguindo depois uma cicatrização adequada, e esse paciente também não pode ser submetido a doses tão altas de radioterapia por conta dos efeitos colaterais importantes. E a histologia radioresistente, como eu já comentei, que levaria a gente a tomar a conduta por radiocirurgia. E quando a gente vai considerar a cirurgia? A gente tem que considerar a cirurgia quando no meu paciente eu quero manter a capacidade de deambulação ou eu quero
recuperar a deambulação. E eu sei que naquele paciente que tem um déficit rapidamente progressivo, quanto antes eu descomprimir a medula, melhor vai ser o prognóstico em relação à capacidade de deambulação do paciente. Outra coisa é tratar a instabilidade, tratar a dor que o paciente apresenta, a instabilidade. Mas quando a gente vai pensar em cirurgia nesses pacientes, a gente sempre tem que pensar, a gente sempre tem que ter em mente que esse paciente é um paciente desnutrido, que apresenta ametrofia, dificuldade de cicatrização, que vai ser submetido à quimioterapia, que vai ser submetido à radioterapia. Então, grandes cirurgias podem levar a grandes complicações, principalmente quando a gente tem algum intuito de estabilizar a coluna na sua porção mais anterior. Grandes cirurgias podem levar a grandes complicações, a infecções, e essas complicações é tudo que um paciente oncológico não pode ter quando a gente quer dar qualidade de vida para ele. Outra situação em que a cirurgia é indicada, normalmente, é quando há compressão de alto grau. E sempre nesses pacientes deve-se pensar que ele vai ser submetido à cirurgia, a cirurgia que a gente chama de separação. Eu vou falar também das classificações dos graus de compressão epidurais, que a gente usa normalmente o axial T2 na classificação de Bilski, sempre seguido de radioterapia. Então, radioterapia é a base do tratamento. Quando a gente fala de metástases na coluna vertebral, é impossível não citar o trabalho de Patel, que foi um trabalho randomizado, publicado em 2005 no Lancet. Ele randomizou os pacientes para cirurgia e para radioterapia, e ele constatou que a cirurgia ela tem uma eficácia de 84% no endpoint primário de manutenção da deambulação, enquanto a radioterapia tem 57% de manutenção na deambulação. Esses pacientes que foram submetidos à cirurgia, eles permaneceram sem déficit por até 122 dias, já a radioterapia por até 13 dias. E quanto à recuperação da deambulação, na cirurgia 62% e na radioterapia 19%. Quando a gente fala desse trabalho, parece que pensou-se por um tempo que a cirurgia seria uma das grandes soluções, ou a grande solução para o tratamento das metástases na coluna vertebral. No entanto, esse trabalho tem um viés de seleção muito importante. No grupo de radioterapia, 18 pacientes apresentavam instabilidade da coluna, que é uma contraindicação relativa para você adotar a radioterapia como terapêutica primária no tratamento desses pacientes com metástases na coluna. Então, esses pacientes devem ser submetidos à estabilização da coluna e depois ser direcionados à radioterapia. E o outro viés desse paciente desse estudo é que foi realizada a radioterapia convencional em tumores radioresistentes, como melanoma, tumores do trato gastrointestinal e geniturinário. E a gente sabe que a radioterapia convencional ela não tem um efeito nesses tumores por si só. E esses tumores devem ser tratados com radiocirurgia. Então, como considerar que o meu paciente precisa de cirurgia? A instabilidade é um dos fatores mais importantes e é, inclusive, um fator independente que leva à indicação da cirurgia. Existe um improvável bom efeito da radioterapia nesses pacientes que têm instabilidade. E há uma dificuldade de rotular o que é instabilidade. Foi aí que, em 2010, Fischer e colaboradores criaram essa escala chamada SIMS, Spinal Instability Neoplastic Disease, em que são considerados 6 componentes e a cada um é dado uma pontuação, e essa pontuação é somada ao final, e essa pontuação é categorizada no score que eu vou citar para vocês em um desses slides. O primeiro componente que a gente considera quanto à localização da lesão é se essa lesão é localizada em áreas juncionais, ou seja, onde há maior estresse na mobilidade, na transição de uma coluna em relação a outra, occipital em relação ao C2, C7 a T2, T11 a L1 ou L5 a S1, esse paciente recebe o score de 3. Em colunas móveis, como C3 a C6, L2 a L4, o paciente recebe um score de 2.
Colunas semirrígidas, de T3 a T10, o paciente recebe um score de 1. Colunas rígidas, de S2 a S5, o paciente recebe um score 0. Justamente porque essas regiões de transição são regiões de maior estresse, onde há maior possibilidade de complicações e instabilidade. Ainda é considerado como segundo componente uma dor mecânica ou postural. Se esse paciente apresenta um alívio quando ele se deita, ou uma dor, a movimentação, a colocação de carga ou movimentação da coluna, ele recebe um score de 3. Se ele tem apenas uma dor ocasional, ou, só lembrando que eu citei, como se fosse aquela dor biológica que eu citei no começo, ele recebe um score de 1. E se ele não apresenta dor alguma, ele recebe um score de 0. A qualidade da lesão óssea, ela também é considerada importante, tendo em vista que as lesões líticas, elas são mais suscetíveis a fraturas do que as lesões blásticas. Então, as lesões líticas recebem 2 como pontuação, as lesões mistas, líticas e blásticas, recebem um score 1, e as lesões blásticas recebem um score 0, como o carcinoma de próstata. Lembrando, no conceito de White, aí, qual a habilidade da coluna de manter o grau de movimentação sem dor, déficit neurológico com angulação normal. Isso é importante para a gente ter cada um desses fatores em mente para se tornar um pouco mais intuitivo quando a gente está analisando cada um desses fatores. O quarto fator a ser considerado é o alinhamento espinhal. Se esse paciente apresenta uma subluxação ou translação, ele recebe um score de 4. Subluxação, translação por si só, ela já é um fator de instabilidade, mas normalmente você nunca vai ter somente subluxação e translação sem ter um dos outros componentes citados nos outros fatores da escala, e nos outros elementos da escala. Se ele tem uma deformidade, de novo, como uma cifose ou uma escoliose, a gente dá a pontuação de 2, ou se ele tem um alinhamento normal, a gente dá a pontuação de 0. Outro fator importante na escala SINS é o acometimento do corpo vertebral. Se ele apresenta um colapso maior que 50%, damos uma nota 3, menor que 50%, uma nota 2. Se o corpo vertebral não se apresenta colapsado, com maior de 50% do envolvimento, a nota 1. E se é um não colapsado, com menor de 50% de acometimento do corpo, ele ganha a nota 0. Outro fator importante é o acometimento da coluna posterior de Dennis. Se há um envolvimento de facetas, pedículos ou na transição crânio-vertebral bilateral, a gente dá o score 3, dá nota 3. Se é unilateral, a gente dá o score 1. E se nenhum dos acima, a gente dá o score 0. E qual é a grande crítica em relação à escala SINS? Ela não considera o acometimento de múltiplos níveis ou contíguos e também não considera a qualidade óssea que o paciente apresenta. Outro fator apesar de não apresentar um colapso eventualmente maior que 50%, às vezes os pacientes têm uma lesão lítica e são submetidos à radioterapia e apresentam dor com a possibilidade de uma fratura iminente da vértebra. Nesses casos, eventualmente, a gente pode, inclusive, considerar o tratamento dessa dor refratária com vertebroplastia ou cifoplastia. Eu vou comentar um pouco mais à frente. Então, quando a gente vai categorizar e somar todos esses 6 fatores que a gente considera na classificação, eu vou categorizar esses pacientes de 0 a 6 como estável, uma coluna estável, de 7 a 12 como um paciente que provavelmente apresenta uma possibilidade de fratura iminente, de 13 a 18, um paciente que tem a coluna instável e deve ser encaminhado direto para fixação. Quando o meu paciente apresenta um score que é de 7 para cima, quando o oncologista verifica que esse paciente apresenta um score de 7 para cima, o cirurgião de coluna deve ser prontamente
consultado para verificar se esse paciente não é elegível à estabilização antes de ser submetido à radioterapia. As escalas prognósticas que foram utilizadas durante muito tempo para tomar conduta, elas estão hoje obsoletas. Por quê? Porque as novas terapêuticas, por exemplo, melanoma, tratado com imunoterapia e tudo mais, ele apresenta um controle sistêmico de várias doenças e metástases muito melhor do que antigamente. Então, essa escala de Tokohashi, a sugestão que existe hoje é nem utilizar mais essas escalas. Eu só citei aqui para deixar pontuado para todo mundo em relação a isso. E quando a gente for optar por uma conduta cirúrgica, qual conduta cirúrgica utilizar? Essa revisão sistemática, publicada em 2016 no Spine, ela chegou à conclusão de que ela avaliou técnicas, indicações e prognóstico, técnicas minimamente invasivas, e ela chegou à conclusão de que pacientes que são submetidos a técnicas menos invasivas, eles têm menor taxa de infecção, melhor recuperação, e eles normalmente são direcionados para o tratamento sistêmico da doença de uma maneira mais rápida do que pacientes que são submetidos a técnicas abertas. Então, quais seriam as grandes vantagens das técnicas percutâneas, uso de retratores tubulares, mini-open e tudo mais? O tempo cirúrgico, que em geral é menor traumatismo, menor infecção, menor perda sanguínea, em geral 128 ml. A internação, em média, é a mesma em relação a pacientes com cirurgia aberta, 7,6 dias. Eles têm geralmente menor dor e menor necessidade de opioides no pós-operatório. E qual que é a grande crítica em relação a essas técnicas minimamente invasivas? Há uma maior dificuldade de artrodese, no entanto, é raro a falha do implante, foi verificado que somente 2,8% tem falha do implante, porque normalmente esses pacientes também, no tempo de sobrevida, nem chegam a artrodesar o segmento, e só a colocação do suporte mecânico, em geral, é suficiente. E alguns pacientes, eventualmente, podem apresentar descompressão incompleta, então é importante prestar bastante atenção na qualidade da descompressão que é feita nessas cirurgias, além de haver maior irradiação do cirurgião quando é utilizada a cirurgia minimamente invasiva. E a cirurgia de separação, quando que ela está indicada? Em tumores radioresistentes, com maior grau de compressão epidural, normalmente Bilski 2 e Bilski 3, eu vou falar um pouco aqui da escala de Bilski já. Lembrando que quando a falha local ela é maior, quando o paciente não é submetido à cirurgia de separação, e normalmente você tem um crescimento maior do tumor em volta das áreas da medula. E a recorrência, em geral, nesses pacientes é em torno de 13,6 meses, na média, considerando vários tipos de tumores. Lembrando sempre que a terapia sistêmica aumenta a sobrevida livre de doença e que a radiocirurgia em altas doses também leva a menor taxa de recorrência local e maior tempo de sobrevida. Eu vou comentar um pouco aqui da laser terapia, que é um projeto do Claudio Tatsuya, uma técnica em que ele utiliza a colocação de laser para lesar todo o tumor que fica em volta da região epidural, tá? E ele utiliza em pacientes que apresentam estabilidade da coluna, mas apresentam uma compressão epidural de alto grau, ele faz a laser terapia e depois direciona esse paciente direto para a radioterapia. Lembrando, eu vou citar de novo, que a mielotoxicidade com a radioterapia normalmente é quando você tem uma dose maior que 14 grays na região em volta da medula. Então, esse é o trabalho do Claudio Tatsuya, que foi publicado em 2016 no Neurosurgery. Aqui, vocês veem que ele anestesia o doente,
ele faz uma abertura para a colocação dos fiduciais de navegação, e depois ele coloca as agulhas de Jamshid em volta do tumor, guiado por navegação. Feito isso, ele muda essas agulhas de Jamshid para cânulas plásticas e leva o paciente para a ressonância magnética. Na ressonância magnética, ele confirma a posição de cada fibra, cada agulha que foi locada em volta do tumor. Ele insere um laser probe, e aí ele faz a ablação com um laser em tempo real. E existe um mecanismo de segurança que controla o aumento da temperatura em volta da medula, para impedir que haja a lesão medular durante a realização da laser terapia em volta do tumor. Aqui do lado, ele coloca aqui as áreas em que ele objetiva fazer lesão e as técnicas que normalmente ele utiliza, através do pedículo, através da lâmina. No trabalho dele, ele chegou a uma melhora na escala visual analógica da dor de 4,72 para 2,56 no pós-operatório, e uma melhora na qualidade de vida pelo European Quality of Life de 0,67 para 0,79 no primeiro mês e 0,83 no terceiro mês. Esses pacientes, em geral, tiveram uma liberação precoce para a radioterapia. O que teve menos tempo até a radioterapia foi 3 dias, e o que teve mais tempo foi 58 dias. Além de uma liberação precoce também para a quimioterapia. E aqui são as escalas em que ele... são os gráficos em que ele mostra qual foi o percentual de redução da massa tumoral através da laser terapia, que houve uma efetividade aí do tratamento. E aqui a efetividade da redução da compressão epidural, no gráfico de baixo, pela escala de Bilski. Ele, na verdade, utilizou a escala de Bilski modificada. Eu vou citar a escala de Bilski, ela é dividida em 0, 1, 2 e 3, só que 1 ele divide em A, B ou C. Eu vou citar agora que eu vou falar um pouco da classificação que é mais utilizada para a gente tomar conduta na hora de tratar um paciente com metástases da coluna vertebral. Eu falei de diferentes aspectos, mas quando a gente fala desses diferentes aspectos, parece que tudo fica um pouco jogado, fica desorganizado. Então, Lofer e colaboradores, que é o grupo do Memorial Sloan Kettering, em 2013, publicou esse trabalho no The Oncologist, em que 4 fatores são importantes quando a gente vai tratar um paciente com metástases da coluna vertebral. E variável por variável deve ser resolvida. E cada variável tem uma implicação quando a gente vai tratar. A primeira é a variável neurológica, e essa variável neurológica é considerada tanto o aspecto clínico quanto de imagem é um dos mais importantes. O aspecto oncológico, em que é principalmente considerado qual é a radiosensibilidade da lesão. Radiosensibilidade é a capacidade do tumor de responder à radioterapia convencional. Eu acho que eu já citei isso, mas eu vou citar novamente. Os tumores radiosensíveis, em geral, são os linfomas, mielomas, seminomas e mama. E os tumores radioresistentes são sarcoma, melanoma, gastrointestinal, renal, pulmão, não pequenas células. E nesses devem ser submetidos normalmente à radiocirurgia. Considerar também a instabilidade mecânica. A sugestão é utilizar a escala SINS, que eu já citei item por item, e considerar também como é que está a doença sistêmica desse paciente, qual é a performance e a sobrevida. Primeiramente, falando do neurológico. Então, agora eu vou falar da escala de Bilski aqui para vocês. Esse é o artigo clássico de Bilski, publicado no Spine em 2010, no nível 0, como vocês estão vendo aqui nessa figura, você não tem compressão epidural nenhuma,
No nível 1, você tem uma extensão para o espaço epidural sem deformar a medula. A medula está lá no lugar dela, tranquila. Quando você fala de 1A, você não tem deformação nem do saco dural. Quando você fala do B, você tem uma deformação do saco dural, mas você não tem contato com a medula. No C, você tem uma deformação do saco dural e contato com a medula. Nesses casos, até aí, você pode usar radioterapia hiperfracionada em até altas doses. Do 2 para frente, quando você tem compressão da medula com espaço licórico visível, no 2, ou compressão da medula sem espaço licórico visível, não é possível utilizar a radioterapia diretamente. Então, esses pacientes é o que normalmente são elegíveis à cirurgia de separação, exceto os tumores não sólidos, mieloma, linfoma, em que tem uma resposta muito grande, muito importante, sistêmica à radioterapia. Que quadro neurológico normalmente esses pacientes apresentam? Ou uma radiculopatia funcional, lembrando que tumores próximos à raiz podem ser irradiados, até com risco de ter radiculopatia, mas eles podem ser irradiados. No entanto, tumores perto da medula não podem ser irradiados. E aí, os exemplos clássicos do artigo do NOMES são esses exemplos. Ele considera aqui um câncer renal, em que você tem uma compressão de Bielski 3. Esse paciente é submetido a uma cirurgia de separação anteriormente à radioterapia. E o outro também é um adenocarcinoma metastático de cólon, que o paciente também é submetido à cirurgia para posteriormente ser submetido à radioterapia. Quando a gente vai considerar o parâmetro oncológico, repetindo, o que é importante no tumor, se ele responde ou não responde à radioterapia convencional, ou seja, se ele é radiosensível ou se ele não é radiosensível. Se ele é radioresistente, ele vai responder à radiocirurgia, lembrando que a radiocirurgia ela pode ser feita de 16 a 24 grays em dose única ou hipofracionada em até 3 doses, e essa radioterapia é guiada normalmente por imagem, uma radioterapia conformacional guiada por imagem. Aí eu já citei várias vezes a resposta à quimioterapia desse tumor, a resposta à hormonioterapia desse tumor, se é mama, próstata, e se ele vai responder à hormonioterapia também é um fator importante. Se ele responde à imunoterapia, ou se ele responde a biológicos como o melanoma, então são fatores oncológicos importantes. Mas, basicamente, o fator mais importante é a resposta dele à radioterapia. Então, citando novamente, os radiosensíveis não sólidos, linfoma, mieloma, seminoma, os sólidos, mama, próstata, ovário, carcinomas neuroendócrinos. Os radioresistentes, renal, tireoide, hepatocelular, fígado, cólon, gastrointestinal, sarcoma, pulmão não pequenas células e mieloma. Esses pacientes devem ser submetidos à radiocirurgia. A radiocirurgia ela tem um controle em algumas séries, e ele cita isso no artigo do NOMES, é um dos principais artigos para quem quer estudar metástases na coluna vertebral, é ler esse artigo do NOMES. Ele cita um controle de até 92% em 16 meses, e um alívio da dor nesses tumores radioresistentes de 85% a 92% com essa dose de 18 a 24 grays. Como complicações da radioterapia, aqui tem até um paciente que eu atendi recentemente, que apresentou uma mielite actínica. A taxa dessas mielite actínicas é em torno de, muito baixa. A gente tem esse artigo do Yamada que mostra 6 em 1.075 casos. Lembrando que a medula suporta até 14 grays. E existe uma falha, normalmente um crescimento local em volta da região que recebe menos que 15 grays. Então, isso é um fator, isso é algo importante para citar também. O paciente que vai ser submetido à cirurgia de separação precisa de pelo menos 2 milímetros de separação entre a medula e o tumor antes de ser submetido à radioterapia. Outras complicações são esofagite, mucosite, diarreia, disfagia, parestesias, radiculite ou mesmo fratura vertebral tardia. A instabilidade mecânica é uma indicação cirúrgica independente,
E a radioterapia, ela sempre lembrar, isso é algo extremamente importante para se lembrar. A radioterapia, ela não tem um impacto mecânico. Então, estabilizar a coluna que tem instabilidade mecânica é fundamental. Lembrando dos fatores que eu já tinha citado aí quando eu falei dos SIMS. E a instabilidade mecânica, eventualmente, se eu tenho um paciente que apresenta um Karnofsky muito comprometido, eu posso tratar com colete. A cirurgia, eu posso fazer uma cirurgia aberta ou uma cirurgia minimamente invasiva. Se o paciente apresenta uma fratura iminente com uma dor muito importante, submetê-lo a cifovertebroplastia é uma excelente opção. E esse artigo de 2009 fala de uma evolução muito boa em até 84% dos pacientes com melhora da dor em lesões líticas em 4,5 meses. E ele recomenda a vértebra cifoplastia em pacientes que têm dor, ausência de instabilidade e a preservação do muro posterior. Quando a gente vai considerar a doença sistêmica, a histologia do tumor é importante, a resposta dele aos biológicos, aos imunoterápicos, quimioterápicos, o Karnofsky, a extensão da doença que esse paciente apresenta e a sobrevida do paciente. Isso pode me levar a fazer uma cirurgia, por exemplo, um pouco mais radical, com uma corpectomia, um suporte anterior, ou somente uma fixação posterior seguido de radioterapia. E principalmente a capacidade desse paciente de tolerar o tratamento proposto. Isso é o principal quando a gente vai considerar o tratamento desse paciente. Então, a escala NOMS, ela leva em consideração esses diferentes aspectos que eu citei para vocês e já repeti várias vezes. Quando eu tenho um tumor radiosensível, normalmente a radioterapia é a escolha de tratamento. No entanto, quando eu tenho um tumor radioresistente com uma compressão medular importante, a cirurgia de separação deve ser optada. Uma situação que é uma exceção é quando o meu paciente tem um déficit rapidamente progressivo e um tumor radiosensível. No entanto, operá-lo e estabilizar a coluna e para evitar que o déficit progrida é essencial para tratar esse paciente. Existe uma proposta da aplicação do NOMS que eu acho bastante interessante, algo que eu sempre vejo nas aulas do William, e eu gosto muito, que é aplicar o NOMS ao contrário. Primeiro verificar se o meu paciente tem condições sistêmicas para tolerar o tratamento proposto, que é a estabilização e fixação da coluna e etc. Se ele não tem condições, não tem Karnofsky, não tem condições clínicas, fazer o tratamento sistêmico e levar o controle da dor, eventualmente o uso de colete, para ele fazer a quimioterapia, tendo em vista que a sobrevida desse paciente normalmente é uma sobrevida limitada. Se o paciente tem condições de tolerar o tratamento com cirurgia da coluna, verificar se há instabilidade mecânica ou não há instabilidade mecânica. Se há instabilidade mecânica, realizar a estabilização cirúrgica. Se não há instabilidade mecânica, verificar se esse tumor é um tumor radiosensível ou radioresistente. Se radiosensível, considerar se há baixo grau de comprometimento neurológico, comprometimento epidural, alto grau de comprometimento epidural e qual é a clínica desse paciente. Se ele é radioresistente, a mesma coisa. E aí sim optar ou por fazer radioterapia ou por fazer cirurgia de separação seguido de radiocirurgia ou fazer cirurgia de separação seguido de radioterapia convencional. Então, como conclusões, sempre o doente com metástase na coluna vertebral deve ser tratado por uma equipe multidisciplinar. O oncologista é o dono do paciente e a instabilidade e o déficit motor rapidamente progressivo levam o paciente para a cirurgia normalmente. Deve-se, sempre que possível, optar por técnicas, estratégias menos invasivas e menos mórbidas para o paciente, tendo em vista que esse paciente ainda vai enfrentar um tratamento provavelmente difícil pela frente, e sistematizar o pensamento através dessas escalas é fundamental para a gente tomar conduta mediante essas lesões metastáticas. Então, é isso que eu tinha para falar.
Espero que tenha sido proveitoso. Oi, Eloy, obrigado pela aula. Acho que foi uma aula bastante completa, né? Você conseguiu passar por um trilho dos principais trabalhos, né, que falam sobre o tema, né? Falou bem sobre o NOMS, né, conceitos que são importantes para serem sedimentados aí para os residentes. Falou pelo SINS, né, também, que acaba passando pelo NOMS também na parte da estabilidade, e do papel fundamental da radioterapia, né? Como você colocou, eu acho que realmente nas linhagens de algoritmo de tratamento, ele envolve a radiação no final, né, como o próprio Bilski colocou no trabalho dele. Eu acho que tem uma pergunta já aqui, foi até do próprio Ayrton, se ele quiser fazer, mas ele pergunta aqui, o Eloy, nessa miscelânea de classificações aí, você costuma associar? Se você associa, quais você usa mais? Normalmente, Franz, para tomar a conduta, eu utilizo a classificação NOMS, porque a classificação NOMS ela já engloba a SIMS nela, né? E sempre a opinião do quimioterapeuta quanto ao prognóstico da lesão, quanto à provável evolução do paciente a longo prazo é importante quando a gente vai tomar a decisão de qual cirurgia fazer e o quão invasivo ser nesse paciente. Liberar esse paciente para ele fazer o tratamento sistêmico é a base do tratamento da doença oncológica. O tratamento da doença oncológica, da metástase na coluna, não é ressecar a lesão toda, não é, de fato, a gente ser herói no tratamento do doente, então a gente pode, de fato, comprometer a qualidade de vida e o tratamento do paciente a longo prazo. E tirar a qualidade de vida dele, né? Às vezes o paciente tem 6 meses de sobrevida, 13 meses de sobrevida, 1 ano e pouco de sobrevida, e você faz uma cirurgia grande e ele perde 4 litros de sangue, troca a bulimia, já tem uma dificuldade de cicatrização, vai ser submetido à radioterapia e você acaba comprometendo todo o tratamento do paciente. Eu queria ouvir de vocês também, o que vocês acham aí, qual é a opinião de vocês em relação a isso, mas, assim, a classificação NOMS, para mim, é a mais completa para ser utilizada. Bom, Eloy, primeiro, parabéns pela aula completa, você conseguiu abordar todos os aspectos. Eu acho que, assim, de se mudar uma coisa ou outra, mas o nosso serviço segue mais ou menos a mesma sequência. A primeira coisa é saber se o paciente aguenta a cirurgia, né? E se ele aguenta, qual que é a cirurgia que mais se adequa ao status performance dele naquele momento. Não adianta você querer fazer uma descompressão e ficar internado lá infectado, acabar com os últimos dias de vida dele, não podendo fazer uma quimio, não podendo ficar perto da família e assim por diante. E a sequência sua eu gostei muito porque passa de uma fase para outra muito clara. Ó, você tem condição? Tem. Qual a cirurgia que nós vamos fazer? Você tem estabilidade? Você tem critérios para ser operado? Qual que a cirurgia vai fazer e qual que vai ser o tratamento complementar? Como você falou, a metástase da coluna é só a pontinha do iceberg disso tudo. Então, eu acho que só está completíssimo, e quem quiser aprender isso, ou quiser aprender mais profundo, é só pegar sua aula e ver de novo. Espetacular, parabéns. Obrigado, Ayrton, obrigado. Eu queria só fazer um adendo aí, Eloy. Você falou da escala de Tocco-Roche de prognóstico, a gente sabe que realmente a oncologia ela tem crescido a prazos bem largos, assim, em termos de terapia-alvo, né, imunoterapia. Só que, infelizmente, a gente não tem muitos recursos ainda em instituições do SUS. Né? E outro detalhe também, que não sei se vocês vivem nos hospitais universitários de vocês, a gente não tem um acesso tão fácil à oncologia de maneira... Né, eventualmente chegou um caso na sexta-feira à noite ou no sábado, né, para ele tentar dar uma olhada geral no paciente e estratificar em termos de prognóstico. Então, a gente ainda usa, né, e como escala de prognóstico, a gente usa um pouquinho o Tocco-Roche, sim. A gente consegue fazer de maneira rápida, né, uma tomografia do corpo inteiro, né, para ter uma ideia, na ausência do especialista, né, do prognóstico do paciente. E outra coisa que a gente fala também é que o oncologista, de maneira geral, quando a gente tem acesso a pacientes privados, geralmente ele coloca que o paciente sempre tem investimento total. Eu já quebrei a cara algumas vezes assim, a gente às vezes propõe uma cirurgia grande e vê que realmente o cara estava no fio da navalha, né? O que você tocou no paciente estraga tudo, né? Isso às vezes acontece também, eu acho que para ter
fazer um meio termo entre o que o oncologista também fala, porque geralmente eles trabalham com pacientes que são graves, e naturalmente para eles acham que deve investir, como acho que todo paciente merece esse investimento, né? Mas às vezes ele não tem, por outro lado, a noção do grau de agressividade que a gente vai gerar, ele falando para a gente que tem um prognóstico muito bom. Então a gente costuma ter um termômetro sim, sempre usando tem várias escalas de prognóstico, a gente costuma usar o Tokuhashi, que tem itens que são fáceis de rastrear, né, como a tomografia do corpo inteiro, a gente tem uma ideia. E queria fazer uma Perfeito, Franz. pergunta aí, o Eloy, também, em relação a... Você falou mais de tumores de alto grau, que a gente fala, né, tumores grau 2, 3 de Bielski, né? Algum tempo atrás, o pessoal estava falando também para doenças metastáticas para baixo grau, aquelas lesões, né, de 0 a 1, né, o papel de uma eventual cirurgia mais agressiva, principalmente para quando você tem sítio primário mais indolente, você fazer a cirurgia do tomita, né, a vertebrectomia, né, para situações de Bielski 1. Se você tem alguma experiência nesse sentido, ou se acha que realmente a radioterapia, principalmente quando você faz guiada por imagem, está suplementando essa necessidade. Franz, eu acredito que, assim, a base do tratamento, tudo que a gente lê em metástase da coluna vertebral, fala que a base do tratamento das metástases da coluna vertebral é a radioterapia. Então, assim, é fundamental que você siga esse raciocínio, porque senão você corre o risco de fazer cirurgias heróicas em pacientes em que não vão ter benefícios em relação a esse procedimento. Por exemplo, um paciente que tem um melanoma metastático e que agora tem essa terapia-alvo nova aí, um modulador de atividade inflamatória aí, você tem prognósticos excelentes. Não é a cirurgia em si, ou você fazer uma cirurgia cervical na vértebra, que vai curar essa lesão. O que vai curar a lesão é o tratamento sistêmico. Então, eu acredito que a cirurgia radical ela tem cada vez menos um papel muito limitado no tratamento desses pacientes. Você está acrescentando muita morbidade e o objetivo ali é estabilizar a coluna para fazer o tratamento secundário, para fazer o tratamento com radioterapia. Quando a gente fala de tumor primário ósseo, aí está falando de outra coisa. Agora, doença metastática da coluna vertebral, heroísmos, não acredito que não tem grande espaço. O William mesmo fala de vários casos dele que ele fez cirurgias gigantes e acabou comprometendo a qualidade de vida do doente. O doente sangrou 4 litros, ficou na UTI, teve isquemia mesentérica e aí acabou morrendo depois de 4 semanas, e essas 4 semanas que ele tinha, ele ficou em UTI, entendeu? Carcinomas renais, por exemplo. Então, é um pouco complicado. Eu acho que a gente tem que acreditar no tratamento da radioterapia, a radiocirurgia. Aqui você tem um carcinoma renal que compromete o corpo vertebral. Se a lesão é estável, ele vai para a radiocirurgia. Se a lesão é instável, você fixa e depois ele vai para a radiocirurgia. Então, eu acho complicado você ter condutas salvadoras aí. Ô, Eloy, vocês em São Paulo acabam tendo... A máquina acaba girando muito mais rápido que aqui no interior. O que eu tenho percebido no consultório, e eu queria ouvir sua opinião, do Franz, e quem a gente puder passar, é que os quimioterápicos, os tratamentos oncológicos estão cada vez mais potentes. Então, quando o doente desaba e chega para a gente, o doente está chegando já no status performance muito ruim. Vocês têm visto esse tipo de paciente aí também? Porque eles estão segurando o máximo, eles fazem rádio, quimio, vai fazendo... Quando chega para a gente, não tem muita coisa mais para ser feita. Vocês estão passando por isso também? Quer falar, Franz? Então, Ayrton, na verdade, a experiência maior minha é do SUS mesmo. Eu acabo pegando, às vezes, numa fase inicial, antes de um tratamento mais atual, digamos assim. No privado, eu confesso que chega pouco, acaba chegando pouco mesmo. Esses pacientes que têm acesso a quimioterápicos mais recentes, mais potentes, né? E acabam não pegando muita complicação. A ideia da questão da metástase é mais ou menos essa. A gente está, né, chegando numa doença e a gente já está tomando de 7-0 já, né? A doença está ganhando, né? Não é o
o ideal da gente pegar realmente a questão do diagnóstico precoce. Tem um colega trabalhando com biópsia líquida, né? Você rastrear realmente em estágio inicial, até antes do PET pegar mesmo, uma situação de... Seria o ideal. Aí você vê um pontinho diferente lá na ressonância, né? Já vai lá, manda para a radioterapia estereotáxica, né? Queima já aquele ponto, e aí você realmente tenta frear, né? Com mais eficácia no estágio mais inicial. Não sei se o Eloy tem pegado alguns casos que já tenham tratado já com quimioterápicos de última geração, imunobiológicos aí, e acabam tendo complicação. Talvez no ICESP, né, Eloy? Não sei se você tem essa experiência daí. Eu não atendo no ICESP nada. Na verdade, no SUS, a gente pega alguns casos inicialmente no pronto-socorro, e esses casos do pronto-socorro a gente acaba encaminhando para o ICESP para tratamento, entendeu? Mas o tratamento oncológico está cada vez mais prolongando o tempo de sobrevida desses pacientes e levando eles, às vezes, até esses estados aí que o Ayrton citou mesmo, né? O paciente já chega já, depois de diversos tratamentos, etc., e com um comprometimento maior, e às vezes sem condições de oferecer um tratamento adicional, por conta também do performance status do paciente. Aqui eu recebo bastante, eu tenho uma boa relação com os oncologistas, então eles me encaminham bastante. O que eu estou percebendo, os quimioterápicos estão ficando muito melhores do que eram, o imunobiológico chegou de uma maneira muito mais efetiva. Então, quando o paciente tem aquela metástase que chega para mim, é o paciente oncologicamente já na fase final. Então, você não tem muito o que fazer. Ou você cimenta para estabilizar, tenta fazer alguma coisa percutâneo para sangrar pouco, para dar uma qualidade de vida, mas aquele paciente com aquela lesão que ainda virgem de tratamento, no privado, demora a chegar para mim. O que eu chego, já é o oncologista, viu tudo, e agora falou, agora eu não tenho mais o que fazer aqui, vai para o cirurgião de coluna para tentar resolver. Por um lado é bom, porque já chegou tratado, mas por outro lado a gente não tem muito o que fazer. Parabéns, Elon. A aula foi espetacular, cara. Aprendi bastante aí, deu para atualizar bastante coisa que precisava atualizar. Parabéns mesmo. Valeu, Ayrton. Obrigadão. Valeu, França. Alguém do chat quer fazer uma pergunta para o Eloy? Da plateia? O Thiago quer falar alguma coisa, Thiago? Tá, o Eduardo aí, o Eloy, ele teve que sair um pouco antes, mas já mandou uma mensagem aqui para agradecer bastante sua presença, né? Pediu para agradecer também aos patrocinadores da aula aí, a Lifespine. E lembrar vocês que daqui a 2 semanas a gente tem um novo encontro aí, né? Em breve a gente vai colocar a programação. Boa noite a todos, então, e obrigado aí mais uma vez, Eloy. Boa noite, obrigado. Boa aula. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Boa semana a todos. Tchau, tchau. Vocês também.